Sejam todos bem-vindos para mais este episódio dos Três Mosqueteiros. E hoje temos visitas, que logo será apresentado por Anderson Seiler. Mas antes, Roger Valduga, Anderson Seiler, senhores, como vocês estão? Cara, tudo lindo, tudo maravilhoso, céu azul, estrelado. Então, vamos aproveitar mais um momento de reflexão. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei o horário que vocês estão assistindo, mas sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu não vou falar o outro porque eu já falei na outra passada. Estamos aqui para mais um dia. Trouxemos um convidado especial, um grande irmão, parceiro de caminhada, de cursos, enfim, né? Gustavo Claro. Ele vai falar um pouco dele mesmo, não preciso ficar falando muito, porque ele já frequenta a minha casa, ele já é de casa, já é parceiro, então ele pode se auto-apresentar. Vai lá, Gustavão. Muito boa noite a todos. Muito honrado por estar aqui, por esse convite. Eu trabalho com quartel, sou militar da aeronáutica, mas também sou terapeuta. Mas aí eu estudante assíduo do desenvolvimento humano há tempos. E nessa jornada eu conheci esse pessoal, gente boa demais que está aqui. E é a amizade que a gente leva para a vida toda. E é isso aí, a gente está aqui para, com certeza, trazer nossa mensagem, mensagem do coração e contribuir com vocês. Maravilha, Gustavo. E diz uma coisa, como que foi, né, da militar, da aeronáutica, decidiu migrar para a terapia? Nós nos conhecemos na formação de consteladores. Sim. E como que foi isso? Como que conta pra gente como que foi essa história, essa decisão? É, cara, isso é uma história bem. São mundos paralelos, né? Você pega o mundo do quartel, é praticamente um mundo paralelo que a gente vive ali. Você conta a história para o pessoal de fora assim, e o pessoal começa a achar, caraca, eu não sabia que era assim, parece coisa de filme de ficção, mas é as regras que a gente tem, né? Eu cresci começando assim em relação a por que que eu fui me tornar militar. Eu era um adolescente, eu era uma criança muito mais fechada, mais tímida assim, mas jogava bola. Então eu jogava muita bola e queria ser jogador, né? Como a maior parte dos brasileiros. Meu pai era jogador, mas assim eu tinha os meus amigos todos mais velhos, que jogava em categorias mais de pessoal mais velho e tudo. E eu vi o pessoal querendo entrar como soldado, ou entrando em faculdade e saindo da faculdade. Aí eu falei, cara, não quero ser nenhum dos dois. Eu só quero ser 18, com 18 anos, começar a ganhar meu dinheiro, não dar trabalho pro meu pai. Aí, beleza. Descobri que tinha um concurso para aeronáutica e fiz o concurso, estudei pra caraca, estudei pra caraca e logo passei, logo passei. E aí, aos 18 anos, estava desbravando aqui em São Paulo já, o caipira de Guaratinguetá que veio para São Paulo. E aí, cara, só que durante a formação eu tive muita dificuldade para me adaptar. Só que, imagina, você passa num concurso novo, todo mundo orgulhoso de você, e aí você não vai querer desistir na formação, nunca querer desistir. Então, eu me adaptei, só que nisso eu suprimi muitas coisas, sensações, né? E aí, tudo isso, tive que criar um personagem praticamente para sustentar aquilo, só que depois de formado, já atuando como sargento, sou sargento da aeronáutica, aí veio tudo à tona, comecei a ter crise de ansiedade e tudo, e fui buscar a terapia, o mundo da terapia, do desenvolvimento humano, para me ajudar. Só que nisso eu me apaixonei, e aí não parei de estudar nunca mais, e aí tô aqui. Já tô aqui querendo migrar para o mundo das terapias, que é muito bom você tá ajudando as pessoas, se sentindo útil. Eu me encontrei nisso, entende? Essa foi a fazendo de uma história longa, uma história bem curtinha, né? Mas foi isso. Tá bom. E assim, eu sei que, bom, você falou, né, que era um menino mais
era mais restrito, mais quietinho, né? Introvertido. E Ah, como foi para você logo quando você chegou lá na aeronáutica? Porque assim, chegando lá, você é só mais um, é um número, né? Chegando lá, você é mais um número. você E não ganha o tem como número, você se. realmente, você ganha o número, É, você não tem nome. não tem nome. E você não tem como se esconder, né? É até pior, quem se esconde, acho que não sei como é que é. Como é que foi para você enfrentar logo quando chegou, sendo um menino todo introvertido, num mundo onde você tinha que estar ali presente? Então, eu já era destaque, então não tinha como esconder. Destaque no sentido, porque eu não entrei como soldado. Soldado entra todo mundo com a mesma idade. Eu entrei na formação de sargentos, onde eu tava com 18, mas a galera tinha gente com 25, tinha gente com 30, com 32, 37, até 42 anos, alunos como eu. Então eu com 18 ali tinha a cara de criança, de adolescente, né? Então já era destaque, não tinha como me esconder. E logo o pessoal já me pegou para comandar a tropa, para para ser o xerife. Ô xerife, já ouviu esses gritos aí? Então, cara, eu fui obrigado, na base da pressão mesmo, a me forjar, a sair, conseguir me adaptar, entende? Foi, foi resiliência total ali para eu conseguir. é, Como da tropa, tá em destaque, concentrar nas coisas, que eu não queria ser militar, cara, eu não sabia nada de ordem unida, você imagina, cheguei lá, como que eu vou comandar a tropa? Entende? Mas aprendi, você vai aprendendo. Ou, a gente tem até um lema lá, não é ou no amor ou na dor que você aprende, ou na dor ou com muita dor, entendeu? É bem assim. E junto com você lá, vai lá, Rogério. Nessa de com dor ou muita dor, hoje mesmo atendi uma paciente e estava comentando essa questão, né, que a gente traz muito. Muitas vezes os nossos problemas é o excesso de amor. Eu sempre trago isso, é o excesso de amor, né? Como por excesso de amor ao trabalho, a gente exagera no trabalho e se sobrecarrega. Por excesso de amor à família, a gente acaba errando o posicionamento aí perante a família, a gente acaba assumindo algumas responsabilidades e isso também nos afeta. E essa tua frase foi boa, porque é exatamente isso, né? Não tem um amor, na verdade por mais amor que a gente tenha à situação em si, a gente vai sofrer, e aí vai ser ou com pouca dor ou com muita dor. É, exatamente. Se envolve aí. A gente percebe os vínculos, né? Quando você traz para o mundo das famílias, assim, das relações, que pô, vocês são especialistas nisso. A gente tem os vínculos e, cara, vínculo é a base do ser humano, né? Essa questão do pertencer, a gente sabe da lei do pertencimento. Pertencimento, na neurociência, a gente entende como uma necessidade fisiológica até, entende? Então, você tem vínculo quando você vai. Até tem muito essa questão que a gente vê, hoje é muito divulgado essa questão de você ter uma vida épica, que a pessoa fala, você está sempre buscando melhorar, você sempre se comparando na rede social, sempre querendo buscar um patamar melhor de vida, tá certo, só que para isso muitas vezes você acaba inconscientemente sofrendo, porque é como se você fosse abandonar aquele vínculo que você tem com o grupo anterior, que estava ali, que não vai crescer junto, entende? É o que a gente vê muito nos mundos da visão sistêmica também. Sim. E assim, bom, com você entraram vários, né? E como é, assim, quando você entra, né? É tudo muito novo, tudo muito complexo. Quantas pessoas desistiram nesse meio do caminho a partir do momento? Porque eu sei, a pessoa foi lá, estudou, passou, mas existe uma adaptação. Você Uhum. disse que foi resiliente, você tinha essa intenção até porque você tinha orgulho dos seus pais tinham orgulho de você, então você tinha aquele orgulho em jogo, aquele bom menino, né?
bom menino dos pais, né? Uhum. Mas, e assim, e como é? Quantas pessoas existiram? Como foi? Como é que você viu aquele início de Sim, tudo então, dentro do militar, no mundo militar? sim. É incrível falar isso porque tinham já militares, né? Tinha pessoas que eram cabos ali, já com mais de 10 anos de carreira. E na primeira semana já tinha dois cabos que desistiram, entende? Pela questão de pressão mesmo. Pela questão de pressão. Não aguentaram. Viram que era outra formação, que era outra coisa. Então eles já passaram para outra formação, passaram de novo, foram embora. E aí depois, é, por pressão também de nota, porque lá dentro a gente estuda muito durante a formação, né? Aí, pessoal, durante aquela pressão da adaptação militar, junto com ter que estudar para a prova, poxa, tinha madrugada que eu cheguei a dormir em pé e acordar caindo, com a folha na mão, assim. Eu estudava no banheiro, que era o único lugar que podia ficar luz acesa após as 22 horas, sabe? Era o toque de recolher, a gente só podia estudar no banheiro. E, e aí o pessoal acabava por questão de privação de sono, de tudo, não tem, a condição de aprendizado a gente sabe que é complicada. Então, muita gente, acho que umas três, quatro pessoas ali, se reprovaram por conta de nota também, sabe? E depois teve gente que teve surto psiquiátrico, pré-acampamento, e aí teve que ir para outra turma, acabou repetindo a turma, entende? Tiveram vários casos assim por conta de pressão psicológica. Gustavo, daí uma dúvida que eu tenho. Essa questão que nem você falou, né? Você chegou lá, quando começou, você deixou de ser reconhecido como Gustavo e passou a ter um número. Até Sim. pegando essa abordagem da neurociência, tem uma razão específica para isso, dessa alteração? Como que é isso? Então, a gente tinha o aluno Gustavo, né? Aluno Gustavo, tinha o nome de aluno, mas durante o acampamento, um período breve ali de 5 dias, mais breve que eu perdi 8 quilos. 5 dias, 8 quilos. É, você acaba tendo só um número. Eu lembro do meu número, 116. Todo mundo ganha um número também durante a formação, que a gente chama número de milhão, né? Então, mas ali é um convívio, né? Ali é um outro grupo que você passa a pertencer. E aí, para você pertencer, você tem que adaptar. Essa é a visão da neurociência, né? Para Uhum. você pertencer, você tem que se adaptar. É ali que a gente começa a introjetar, pegar pra gente. Tem uma palavra que chama memetização. Um exemplo básico de mimetização, quando a gente introjeta algo do ambiente, é o sotaque. Por exemplo, começar a falar muito com o Roger, eu vou começar a falar gauchês, gauchês, nosso gauchês. Então, esse é um exemplo de introjetar algo. Às vezes, sem perceber, daqui a pouco eu tô falando tu, daqui a pouco eu tô falando assim. Eu trabalho com muitos cariocas, isso é comum. Daqui a pouco eu mando um chiado aqui. Mas essa questão de, para pertencer, o ser humano ele já vai fazendo de tudo para se adaptar. E como é um ambiente todo favorecido, ainda tem pressão para você se adaptar, tudo, então você vai se adaptando a isso. Você pega o número para você, eu sou 116, aí é igual um adestramento de um cachorro, então você recebe um cachorro assim e começa a chamar pelo nome e ele começa a atender só pelo aquele nome. Se você chamar por outro nome, talvez ele não atenda, entende? Aí, nesse sentido, a gente se adapta e se acostuma com isso a ponto de esquecer o que era antes, né? Esquecer. Aquele período de internato. É estranho, porque depois, quando você fica dentro daquele universo, igual eu passei por 5 dias ali, mas antes, o estágio de adaptação, que é o que vocês
já deve ter ouvido chamar como quarentena. A quarentena nossa foram 42 dias. Os 42 dias a gente passou ali só, só apanhando. E aí, quando teve o banho do bicho, que a gente é chamado de bicho, né? Quando teve o banho do bicho, que é a liberação da quarentena, a gente saiu pro mundo. O impacto foi muito grande. Ver a família saindo na rua, a gente fica todo robotizado, anda igual robô, todo mundo igual, porque tem muita ordem unida, né? Marchando tudo junto. Então a gente fica muito robotizado ali no dia a dia. E a gente acostuma tanto com essa questão de número, com a questão do, do nível de tensão, de atenção que você tem que ter para você não se ferrar lá dentro, porque você acostuma com aquilo, depois é estranho, que você tem que se readaptar no mundo. Você fica muito arisco. A gente até brincava que é o nível de ariscoidade que aumenta. Você fica muito arisco, qualquer coisa você já acha que vai acontecer alguma coisa. Então é aquela tensão que vem, né? Então é como se fosse um movimento para você se despersonificar de ser o Gustavo e passar a ser um número e assim é como se fosse uma nova persona. O 116 se torna uma nova persona que se adaptou àquele novo meio diante das adversidades que foram surgindo. Seria mais ou menos isso. Isso, exatamente. E ali você é treinado, é igual aqueles personagens que a gente vê. Já assistiram. Como que é do Jason Bourne? Jason Aham. Bourne. Então, ele passa por uma. No Ultimato caso, Burn e tudo mais, né? programação, isso aí, foi uma programação mental, né? Mas é basicamente um período de adaptação onde isso acontece. Mas aí, nessa história de número, agora falando isso, eu participo de um grupo que a gente faz imersões. E na imersão, por ter algumas dinâmicas fora do espaço, em espaço aberto, em área aberta, para ver se todo mundo chegou, cada um ganha um número, né? Hum, Aquela coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai. Até para chegar na hora ali, e do tipo, tá, beleza, todo mundo chegou aqui, vai, e aí, vai a sequência. Cada um sim. fala o seu número para ver se todos estão ali. E aí, a gente estava comentando essa questão do número, me veio essa informação na cabeça. E aí eu pergunto, nas dinâmicas que vocês fazem, né, para controle, para ver, sei lá, se ninguém se perdeu, se não aconteceu nada de errado, tem essa chamada pelo número ou isso é coisa que acontece só nesse grupo que eu pertenço? Não, não, isso provavelmente já veio com base no militarismo. Já foi coisa extraída do militar para criar uma dinâmica assim para o externo, né? Porque isso é maneira de organização, né? É uma maneira de organização também que a gente utiliza. E o xerife sempre se ferra com isso, tá? Comandando tropa. Não é por quê? Não, por exemplo. Tem muita pressão para você chegar no local, você está conduzindo uma tropa, você é o xerife, e aí você tem que apresentar a tropa para alguém, né? Ou então você tá todo mundo no alojamento pós-almoço, para escovar os dentes, dá uns 5 minutos ali para você se virar, se cuidar, beleza. Aí, 5 minutos a tropa tem que estar reunida lá fora, tá pronto para o próximo desafio, enfim. E aí, beleza, o xerife tem que cuidar da contagem da tropa. E aí, tem que contar rápido sob pressão, normalmente, né? Não é pressão, sob pressão. Então, nisso ele tem que ver, realmente, está todo mundo, né? Aí tem a quantidade de pessoas, de colunas, enfim. A gente faz a contagem por número e, e aí o cara tem quantos, xerife? Tem quantos aí na tropa? Aí o cara fala. Aí, de repente, o pessoal tá contando, enquanto isso, o pessoal tá investigando, né? Contando. Aí, de repente, sai um atrasado. Tá todo mundo aí, xerife? Tem certeza? Aí começa.
Começa a pagar. A tropa inteira paga por causa de um. E normalmente o que que paga? É tipo igual lá no Tropa de Elite, não? Como que é? Cada hora é uma coisa, né? Eu brinco que o infantaria é o cara mais criativo do mundo. É o cara que tá ali como instrutor, ele baixa um personagem ali, entra no personagem que ele fica do mal, realmente. Mas é parte do processo de educação militar, digamos assim, né? Então, faz parte desse processo. Pagando flexão, seja correndo em volta da tropa, gritando alguma coisa, enfim, é vários tipos de brincadeiras. Ou seja, na verdade, eles se divertem, né? Sim, demais. A gente dá risada demais depois, cara. Na hora é meio sofrido, né? Na hora não é engraçado, não. Mas o Anderson gosta dessas coisas. É bom, bom. O quadradinho mágico, né? Quadradinho. Ô, Gustavo, você trouxe que você teve que construir uma persona, até o Robson falando. E como é que foi para você, assim? Porque você entrou, você desconstrói quem você é e constrói o soldado Gustavo, o sargento Gustavo, né? Então você desconstruiu o Gustavo comum, o cidadão comum, e virou ali um instrumento militar. Ou seja, você deixa de ser um ser humano e seja um instrumento da aeronáutica, né? Sim, E, e como e aí você falou que teve ansiedade, depressão. Como é que foi para você? Porque chega um momento que a máscara não consegue sustentar, exato. ela não consegue ficar ali. A gente não consegue viver a máscara por muito tempo, né? Uhum. E quando foi que para você isso começou a ruir? Quando foi que para você a máscara começou a entrar em conflito com o seu eu real? Hoje eu consigo associar isso com o mundo do que a neurociência traz pra gente, que a terapia de reintegração implícita traz pra gente, que é a questão. Imagina assim, eu era um Gustavo que tinha uma adaptação. Eu aprendi a responder ao mundo, a sentir de uma maneira, certo? A partir do momento que eu entro ali, para me adaptar a dentro do contexto do quartel, eu tive que suprimir, ou reprimir, enfim, maneiras com que eu me sentia, senão não ia aguentar. Então, eu não posso sentir, eu não posso ser fraco. Ah, já associou duas coisas aqui, ó. Sentir é ser fraco, certo? Não posso ser vulnerável, tem que ser frio. Tá apanhando, não interessa, não interessa. Tá apanhando, não interessa. Você não vai desistir, desistir não é uma opção. Então, você tá suprimindo, você tá engolindo tudo que aquilo que você sentia, né, naquele momento. E você sente, o corpo responde, a emoção vem muito antes de pensamento. O ser humano não é racional, é emocional. Então, a partir disso, foi tanto tempo ali de tensão, e naquele momento ali de adaptação eu não ia sucumbir, né? Eu já estava, muita gente sucumbiu, né? Mas o meu corpo conseguiu resistir, certo? Depois que eu me formei, depois que as coisas voltaram a acontecer normalmente, sem aquele teatro todo, sem aquela questão de pancadaria, de pressão, pancadaria não é tanta porrada assim não, tá? Não, pancadaria no sentido de pressão psicológica que eu falo, Sim. tá? No momento, tá, tô lá, sargento Gustavo formado e tudo, a vida já voltou ao normal, tá tranquilo ali, mas ainda assim, aquela tensão, meu corpo se adaptou àquela tensão toda, entende? E aí é como se fosse um conflito, poxa, agora, e agora? Não preciso mais aquilo, ao mesmo tempo meu corpo está adaptado, eu não consigo mais, está adaptado a suprimir as coisas, né? Está adaptado a suprimir aquelas sensações. Não consigo mais sentir. Então eu cheguei a um exemplo prático. Eu estava morando aqui em São Paulo e minha família estava no interior. Poxa, é normal, acabei de mudar, eu nunca tinha morado fora de casa, fui pro quartel, vim para São Paulo, é normal ter saudade de voltar para casa, agora eu posso voltar. Eu não sentia falta,
Não sentia nada, como se tivesse friozaço. E aí, antes o cara que era muito família, já não sentia mais falta, entende? É como se eu não conseguisse sair mais daquele personagem, porque meu corpo tinha adaptado muito tempo sobre aquele estresse, entende? Aí começou a gerar um conflito, porque o Gustavo tinha o Gustavo que era família e ao mesmo tempo o Gustavo frio. Entrou em conflito. É como se fosse um cabo de guerra interna, entende? E isso gera uma dor. Isso gera uma dor grande, entende? E aí os sintomas que foram aparecendo, essa questão da ansiedade, é, e tudo que vem depois disso. Essa tua fala, Gustavo, né? Eu sou fisioterapeuta, então na fisioterapia a gente fala, né, que é a postura militar. E querendo ou não, é exatamente isso. É o quê? É aquela rigidez. É Isso. rigidez de tronco, de coluna, que, como tu mesmo disse, é isso. É deixar o sentimento de lado e nada bala. Vou travar aqui e vou É, me manter aqui rígido e pode bater que vai voltar, né? sim. Então, foi E bacana é, porque é bem isso, essa tua fala trouxe isso, trouxe essa questão do quando a gente olha para o militar, a gente sabe que ele é militar. E querendo ou sim. não é o treinamento, são as experiências que a pessoa passa. E como tu mesmo disse, que é aquela frase que eu uso sempre, que é o corpo fala, o corpo ele vai mostrar isso. Uhum. Por mais que conscientemente a pessoa tenta brigar, tenta mudar, tenta, né, desconversar, tenta falar que não, que tá tudo bem, tá tudo legal, não, tô leve, não tá pesado, não, né? Tu olha e tu vê. Por quê? Porque é o corpo gritando, é o inconsciente, né, mostrando ali, né, para quem tem um pouquinho de percepção, o que está por trás de toda aquela história. Sim. É, a gente tem um princípio dentro da TRI, que é a terapia com que eu atuo, que é que o corpo é o palco. Então a gente vê essa manifestação do corpo. A pessoa pode negar, tá na narrativa dela que ela tá em negação, digamos assim, mas o corpo tá dizendo outra coisa. No final das contas, a pessoa tá carregando, ela se adaptou a carregar um peso, se adaptou a carregar aquela sensação estranha dentro dela. E ela convive, e aí ela busca distrações no mundo para aliviar, alívio o tempo todo. Mas no cantinho dela ali sozinho, sempre aquilo vai gritar. Eu tem até um vídeo que eu falei assim, o pessoal sentiu bastante, que é a questão, essa dor ela vai contigo na mala se você viajar pro outro lado do planeta. Ela é sua sombra, entende? Não adianta você fugir, ela sempre vai estar ali. Você só vai conseguir aliviar momentaneamente, mas ela vai contigo na mala para onde você for. Isso que o Gustavo tá trazendo é bem o que a gente normalmente fala, que todo tipo de desconforto, o Roger principalmente traz bastante isso, todo tipo de desconforto, seja no nosso corpo, seja em qualquer área da nossa vida, é bem isso, é uma questão que está precisando de atenção, que está precisando ser vista. Então, quando se fala do corpo, as pessoas tomam analgésico, passa um gelol, passa alguma coisa para anestesiar. Só que qual que é a causa? O Roger traz bastante isso. Qual que é a causa? Por que que isso está acontecendo? Porque existe um porquê. E esse ponto de que você, né, normalmente consegue reconhecer facilmente quem é um militar, porque já essa forma, como se todo mundo que entrasse lá fosse colocado numa forma e todo mundo fica com um estereótipo, fica com uma característica específica. Eu digo isso porque meu avô, ele foi da Marinha. Então, essa questão do militarismo, foi muito presente na minha infância e na minha adolescência, né? Eu acabava tendo pouco contato com meu avô, porque ele estava, como ele era da Marinha, ele estava sempre viajando bastante, mas a gente identificava, via aquela coisa, né, da, da rigidez, né, do fixo, da organização, das coisas todas corretas. Então, você percebe bastante esse estereótipo que ele é fácil de se identificar, minimamente para quem tem um pouco mais de praticidade, mas você
fala assim, aquela pessoa, eu acho que tem ali um quê de, se não é, já foi, né? Você consegue identificar ali facilmente, porque é justamente parte do treinamento, porque o treinamento tem que trazer para você essa frieza, esses movimentos calculados, porque você está sendo treinado para passar por situações de alta periculosidade, de alto risco, de alto impacto, enfim, são situações de extremo, Uhum. certo? Exatamente. É, essa questão do corpo rígido é engraçado. A gente fala. A posição militar ali, em descansar, aquela posição formal com o braço para trás, é peito para fora, barriga para dentro, queixo para cima, olhar no horizonte. Resume nesses quatro comandos aí. É o tempo todo assim, sabe? Corrigindo postura, desde o início. Postura. E aí depois tem os movimentos, né, da tropa e tudo, mas a gente está o tempo todo sendo condicionado, entende? E condicionado intensamente durante um período. E realmente o nome é perfeito hoje, olhando para trás, estágio de adaptação, entende? Você está sendo adaptado ou readaptado para algo específico, entende? Aquilo não sai mais. Aquilo não sai mais. Só esses 42 dias que eu te falei aí, imagina só o quanto de condicionamento que não teve. E aí, condicionado também a questão da pressão psicológica, que envolve medo, enfim, o ser humano já vai sendo incentivado totalmente, né, para aquele movimento ali, aí cria esse corpo rígido. E o ser humano se adapta a tudo muito rápido, muito rápido. Essa minha formação militar me provou isso. Me provou. Eu nunca imaginei que eu ia gostar de comandar tropa, né? Aquele moleque tímido, do nada, não sabia, sofreu pra caraca. E, cara, hoje eu sinto falta. Sinto falta quando passo muito tempo, assim, de comandar aqueles comandos de ordem unida, tudo correndo em tropa, gritando. Chega a me arrepiar quando vejo uma tropa passando assim, cantando. Então, o corpo sente falta, né? É tanta adaptação que o corpo sente falta. Ô, Robson, você traz teu avô que era da Marinha, tinha um corpo rígido, meu avô era vagabundo, não trabalhava, tinha um corpo todo solto, ele era relaxado. Você olhava pra ele, estava sempre sentado na calçada fumando, relaxado, tranquilão. Caraca. É, pra você ver como o corpo fala, né? É. Mas, ô, Gustavo, pode falar, Roger, vai lá. Entra nisso, né? Às vezes, como o Robson trouxe, não necessariamente a gente olha aquele cara rígido, travado, é exatamente isso. Não necessariamente ele foi de alguma força armada. Daqui a pouco o cara só é rígido mesmo, o cara só é aquele cara controlador que quer tudo no seu lugar, né? Que não pode ter nem um fiozinho fora que ele vai querer puxar. E o Sim. Gustavo trouxe a analogia da mala, que, querendo ou não, é isso, essas experiências que a gente tem, a gente vai colocando na mala. Uhum. E aí é uma história que eu conto sempre para os meus pacientes, que é, enquanto tem espaço, tu vai colocando na mala. E tu vai colocando coisa na mala, tu vai colocando coisa na mala. O problema é a hora que tu vai sair. Enquanto tu pega essa mala, ela tá tão pesada que, cara, vai doer as costas. Vai, vai. Como Mas, fisioterapeuta, tu sabe, né? mas, ô, Gustavo, você falou, né, da adaptação. A gente já tem estudos falando que são 21 dias para mudar um hábito, né? Isso a gente está falando de pessoas em âmbito comum. Agora você imagina imerso 24 horas por 42 dias em um ambiente onde você é extremamente pressionado e como a gente fala, como a gente olha, né, a mudança a máscara que a gente cria, ela é sempre em base daquilo que é proibido. Então, imagina, você está imerso em um ambiente onde sentir é proibido, ser fraco é proibido, ser vulnerável é proibido. Então, a todo momento isso é falado, a todo momento isso é comprovado. Não só falado, é sentido, né? Uhum. Porque além de falar, ele põe você para sentir essa pressão fisicamente. Então, teu cérebro, como forma de sobrevivência, já começa. Amigão, não pode sentir. Se sentir, a gente vai morrer. Amigão, Isso. não pode ser vulnerável. For vulnerável, vou morrer. E vai. Porque se você vai para um combate corpo a corpo, vai morrer. Se você for vulnerável, se você desistir.
Então, assim, e aí, e aí traz o conflito que você fala, né? Em 42 dias, ele constrói uma nova persona, ele faz essa persona pertencer a um grupo, ele faz essa persona mostrar que esse é o modo de sobrevivência, para depois olhar para ela e falar, ó, vai lá, amigo, a vida comum te espera. Que vida comum? Né? Que vida comum, pô. Você acaba de suprimir tudo que eu tinha, você acaba de apagar um cara que existia, constrói uma máquina, como o Rambo, a gente vê isso no Rambo, né? Ele não consegue mais viver em sociedade. Então, eu trago isso. Vamos lá, quem é Nutelinha, Rambo, vai lá, procura, né? Amazon Prime, não paga nada pra gente de royalties, que nada de propaganda, mas na Amazon deve ter Rambo, Stallone, vai lá, que vocês vão gostar. Ou não, né? Do jeito que são hoje. Então, assim, a gente vê bem no Rambo, né? O Rambo é bem isso. É um cara que foi imerso muito tempo em um âmbito militar, em guerra, combate, e todas as histórias dele é sempre assim, ele tenta voltar para a vida social, mas ele não consegue, né? Ele sempre volta pro combate, ele sempre volta pro caos, né? Sim, sim. E é aquilo, o cérebro, ele, você trouxe muito bem. A adaptação é do sistema nervoso, né? E o sistema nervoso, ele não quer que você seja rico, não quer que você seja feliz, ele só quer que você sobreviva. Só que nosso sistema nervoso, quando projetado há milhões de anos atrás, poxa, Hum. você tinha ali como pertencer, por isso que pertencer é uma necessidade fisiológica, né? Pertencer fazia parte da sobrevivência, porque se você não andasse em grupo, você era uma presa fácil, entende? Você era uma presa fácil. Então, pertencer ao grupo é questão de sobrevivência. Por isso que o ser humano quer essa questão de ter que agradar, para pertencer, ter que agradar, essa dificuldade em falar não, já vem daí também, tem origem aí também, entende? Mas essa questão de adaptação do sistema nervoso, nosso cérebro, tu disse total. Tu tá imerso ali, né? E o 42 dias foi só a quarentena, né? Depois a gente saiu 2 dias e voltou. Então a gente fica lá, de vez em quando sai final de semana, de vez em quando você tem um final de semana cortado, porque te anotaram por alguma coisa que você fez, ou talvez que alguém fez e você tá pagando também por aquilo, entende? E aí imagina, tinha uma namorada, aí você combinou de sair com ela. De repente, na sexta você tem que falar que não vai, não vai sair, porque você foi preso. Isso aconteceu, tá? Isso aconteceu. E como que Ela foi me... essa história? Não, tiveram várias vezes, enfim. Porque, meu, eu acho que tem muito aquela questão de revista de uniforme, né? Revista de uniforme. De passar farda e tudo. E a gente fica, ainda mais eu, novato demais, medroso pra caraca. A linha sob pressão. Pô, eu queria estar naquele perfeccionismo total, né? Você começa a ficar meio que paranoico. Não, cara, tá amassado aqui. Tá amassado aqui. Deixa eu passar isso aqui. Beleza. Fui passar a farda e aí, então, detalhista, você acaba. Tinha uma revista, nossa, que eu acho que era 7h30 da noite ou 8 horas, alguma coisa assim. Que era o pernoite, que a gente chamava. E aí eu tava chegando de um final de semana, que a gente estava fora e se apresentando, né? Tinha super noite para se apresentar no domingo à noite às 20 horas. Isso aí, lembrei. E aí eu cheguei um pouco antes para me preparar. Só que daí, beleza, tava preparando. E aí tem alunos mais antigos lá, né? De outras turmas. E eles são responsáveis pela nossa adaptação. Então, eles apanharam pra caramba. Imagina, na hora deles comandarem, vão bater pra caraca. Essa é a passagem de bastão, né? Depois a gente bate, enfim, é isso aí. Então, eu tava chegando lá, ainda tava 5 minutos adiantado, mas me anotou como atrasado. E aí, eu perdi 3 finais de semana nessa brincadeira. Puta Três vida. finais de semana. Porque eu fui o cara errado, na hora errada, com a pessoa errada que tava ali, puta da vida. Provavelmente sendo cobrado, que tinha oficial ali que deve ter cobrado, pô, quero no mínimo 4 nomes, senão você vai ser preso. Então vai ter que arrumar uma desculpa.
entende? É adaptação ali. Adaptação, foi assim. Só que aí, o final de semana que você ia sair com a namorada, que você ia ver a família, você não sai mais. Você fica lá. E o final de semana que você fica preso, você fica se apresentando de 2 em 2 horas para uma revista de uniforme, entendeu? Por isso que eu falei, é um universo paralelo, como se fosse um filme de ficção para quem tá aqui fora. E como que foi, Gustavo, quando, por exemplo, você falou que teve esses períodos mais longos, né, dos 40 e poucos dias e tal. E como que foi quando a sua família entrou em contato com você depois de um período desse? Qual que era a percepção deles? Eles chegaram a relatar para você alguma coisa, ou mesmo sua namorada? Como que foi isso? Porque você estava se recriando, ou seja, Sim, você estava criando uma nova persona naqueles moldes do 116, por assim dizer. E como que é, foi quando daí as pessoas de fora foram ter contato? Porque para elas é como se tivesse ido viajar e voltou. E sim. identificar esse novo Gustavo. Como que foi isso? O que que eles diziam para você? Logo de cara, a primeira coisa que falou, cara, até seu olhar tá diferente. Até seu olhar, eu já tava 42 dias de condicionamento intenso ali, eu tava totalmente diferente. Você já fica frio, você já fica acelerado pra caramba. É assim que você sai de lá. É, com medo de tudo e acelerado, né? Desconfiado de tudo. É assim. Então, era sempre um Gustavo tenso e, e aí todo mundo sente ao redor, porque não é mais aquele, era outro Gustavo, entende? Como se não fosse a mesma pessoa. As pessoas estranham muito. E, inclusive, esse namorico que eu tive na época, ele acabou por causa disso, porque eu me tornei uma pessoa muito fria. Não, imagina, eu estava super atencioso, apaixonado lá, dava atenção o tempo inteiro. Entrou, de repente, friozaço. Tava nem aí pra nada. É, já é outra pessoa, não faz mais sentido. Então, 8 anos, flor de idade, cheio eu de nem hormônio. lembrava. É, eu nem lembrava disso. Eu nem lembrava disso. Realmente acabou o namoro nessa época por conta disso. E só comprova aquela mudança, né? Até porque nós mesmos, na nossa experiência da formação que a gente tem em constelação familiar, querendo ou não, uma imersão de 3 dias, tu já volta diferente. Sim, muito. Então, imagina 42. E eu estava aqui até pensando nisso, que nessa questão que o Anderson falou dos 21 dias, né? É 3 vezes 7, né? Então, o 7 é o número da espiritualidade, se eu não estou enganado. E aí, e o 13 é a tríade, né? E aí a tríade pode pensar em qualquer tríade que tu quiser, Pai, Filho e Espírito Santo, ou tu pode pensar corpo, mente e espírito, corpo, mente e energia. Então, na medida que tu fica 7 dias fazendo a mesma coisa, tu vai moldar o teu físico, depois o teu emocional, depois o teu energético. Cara, tu repete isso 2 vezes. Uhum. Então, pensa o quanto isso se fixa em cada parte do corpo, como eu digo sempre, em cada célula, É, né? A informação ali que ela vai ficando guardada e vai sendo ressignificada cada vez, e isso numa potência muito grande. sim, sim. E a palavra-chave para a neurociência de tudo que tu falou aí é repetição. Repetição. E é o que a gente faz muito dentro do quartel. E repetição nada mais é do que o condicionamento, né? Uhum. Condicionamento intenso sendo feito ali. Isso vai criando uma adaptação, porque a repetição não é só do comportamento, não é só do externo, é da maneira com que você sente, na maneira com que o ambiente responde ao que você sente, enfim. É um processo em cadeia que acontece ali para tanto reação tua em relação ao ambiente e reação do ambiente em relação a você. Então, tudo acontece e há uma adaptação ali. Do ambiente a você e de você ao ambiente. Sempre assim. Mas a repetição acontece muito lá. É assim que a gente aprende tudo, os movimentos de ordem unida,
aquelas loucuras todas que a gente faz, que acaba sendo bonito no final, né? Nossa formatura, nosso vídeo de formatura é maravilhoso. Eu choro vendo até hoje e provavelmente vou ficar velho e vou estar chorando assistindo, porque realmente é muito bonito e é um momento que marca muita gente, né? E mas lembrar de cada momento do dia ali que a gente ficava repetindo, repetindo, repetindo. Às vezes, quando errava o tempo, né? Porque tem que ser uníssono, a gente fala. Durante a escola, tudo perfeitinho. A batida do grupamento sentiu, a tropa bate. Tem que ser um som só. A tropa marchando, sempre no mesmo pé, batendo. Aquele som não pode estar igual uma metralhadora. Tá, 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 tá. Tem que ser, tá, tipo, ao mesmo tempo, entende? Até isso acontecer, a gente repete muito. E quando erra, paga. Quando erra, paga. É assim o condicionamento intenso que acontece. É porque esse Mas é. sincronismo ele vai requerer rapport de vocês também. Vocês têm que estar muito, muito sincronizados, vocês têm que estar muito um com o todo, né? Ou seja, vocês já têm que estar muito alinhado no grupo. Então, esses movimentos e a repetição vai fazendo com que vocês cheguem cada vez mais a essa perfeição de sincronismo. Que Sim. isso mostra que vocês realmente agora estão realmente conectados, né? Vocês estão realmente treinados, por assim dizer. Seria isso? Isso. É, tem uma frase que veio, vocês estão me fazendo relembrar tudo, né? Fazia tempo que eu parava para lembrar disso. Mas repetição até a exaustão leva à perfeição. Esse é o nosso lema lá, entende? Repetição até a exaustão leva à perfeição. É isso que a gente vivencia na prática lá o tempo todo. Ah, mas isso é muito comum na atividade física. Sim. Atividade física é isso. Repetição até exaustão para você melhorar o movimento. Porque se a gente parar para olhar o ganho, eu tô agora mudando, saindo do exército para, né, para fisiologia ali, o ganho de massa ele é secundário, mas quando você repete até exaustão, você começa a ter um, um aumento de receptores, né? Melhora neural, você começa a ter um controle melhor de movimento, você consegue ter uma cadência melhor, você consegue ter. Fica algo quase como se fosse inato. Fica tão perfeito o movimento, como se você tivesse já nascido com aquilo. Então, é bem isso que você traz, né? O exército é isso. Você vê que o soldado, ele movimenta é tão natural que ele não precisa mais pensar para fazer. É algo que é automático, porque ele repetiu tantas vezes, ele criou uma rede neural, ele criou um movimento, ele criou um hábito ali, que a hora que você coloca todo mundo junto, não precisa nem ter comando. Uhum. Um começou, todo mundo vai na mesma sequência, como se fosse um só, né? É bem isso, é bem para você ver como o corpo humano ele é fantástico, né? Sim. É, Parce, né, Anderson? Porque trazendo outro caso de hoje mesmo, um paciente meu que, que treina, e aí bem nessa, do treina, e aí não tem aquele puxão de orelha para fazer perfeito, para repetir, para voltar e fazer a execução exata do movimento. Aí o cara faz o quê? O cara vem para o fisioterapeuta e o fisioterapeuta puxa a orelha do cara porque tá agachando errado, tem que agachar certo. Está agachando errado, não vai fortalecer direito a coxa, não vai fortalecer direito o glúteo, e aí vai sobrecarregar o joelho, e aí vai doer o joelho. Então tem que fazer o quê? Voltar lá atrás e repetir tudo de novo, baixando a carga, aumentando a repetição, até aprender a fazer a execução correta. Para daí depois sim, botar a carga em cima, para daí conseguir ganhar a força. E aí entra na frase do Gustavo, que é o repetir até a exaustão para chegar na perfeição. é isso aí. É isso aí. E agora, Robson, eu vejo suas fotos lá nas corridas também. De vez em quando aparece para mim. Eu tô preparando tô no ciclo de maratona, né? Vou fazer uma maratona em julho, minha primeira maratona. E Legal.
Também entra nesse âmbito de repetição, né? Eu treino 4 vezes por semana, claro que tem a distribuição de carga ali, mas a repetição nossa vai ganhando volume de treino, vai preparando ali. O Anderson aí vai saber falar melhor, mas você vai se preparando totalmente em relação ao cardiorrespiratório, vai condicionando, de novo, essa palavra, vai condicionando o seu corpo a aguentar aquele volume de treino, aquele volume de, inclusive, aquele tempo, né, percorrido, porque a maratona é muito tempo correndo. Então você vai criando Sim. uma estrutura para aguentar aquilo. É o que a gente faz no quartel, a gente cria uma estrutura para enfrentar adversidades, né? Com a repetição o tempo todo ali. E dentro de uma doutrina também, né? Dentro de uma doutrina, dos princípios. Até porque se não há disciplina, se não há ordem, quando realmente precisar, imagina várias pessoas dando comando. Não há unidade, né? Não há unidade. Aquilo que a gente cria lá, a unidade. Então, é engraçado que se você pega qualquer lugar que tenha muito militar, igual a gente brinca aqui. Aqui é um bairro onde eu moro em Santana, a gente mora perto de vários quartéis. Então, até as academias aqui, onde você vai, tá cheio de militar. Se tu fizer um toque de corneta ali, todo mundo fica em sentido. A gente fala, fica tão condicionado, né, nesse sentido. Cria essa unidade da tropa com comandos, né? É forma, porque se realmente tiver, precisar de uma tropa, tá todo mundo condicionado já, entende? Gustavo, e quando a gente fala de pessoa, você agora, hoje você recebe os novatos, né? Aqueles que vêm trazidos, os soldados, né? É, Hoje você recebe o soldado. E aí, como você. Aí eu pergunto, porque existe uma coisa chamada ego, né? E ego é uma coisa muito interessante, que algumas pessoas têm um ego mais tranquilo, tem outras pessoas que são totalmente egóicas. é, Como é que lidar com essas pessoas que chegam, que têm dificuldade em receber ordem, que têm dificuldade em aceitar comando, têm dificuldade em assumir erros? Como é que funciona? Como é que, porque eu sei que você recebe um castigo e deve ser pesado, mas como é que é a conduta aí dentro para quebrar o ego? é. Assim, dentro do desenvolvimento humano, essa frase é bem contraditória, tá? Mas dentro do contexto do quartel, já avisando essa doutrina de unidade, de todo mundo ficar igual, uniforme, todo. O corte de cabelo, é tudo para padronizar. Padrão é sinônimo de destaque, entende? Lá dentro. Até eu recebi uma plaquinha, tá até aqui do lado, que é do graduado, né? Que é como é chamado sargento. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Não dá. Deixa eu ver. Não dá. Mas tem uma plaquinha de graduado padrão, que é o sargento que foi destaque no ano, né? Sargento que foi destaque no ano. E padrão é essa palavra que permeia a gente. Então a gente padroniza tudo. Mas a frase polêmica é assim: o prego que se destaca vai ser o martelado, entende? Vai ser o martelado. Justamente para você criar essa unidade lá dentro, né? Então, se a pessoa vem com disciplina, ela vai ser doutrinada, e se ela não está respondendo àquela disciplina, vão pegar mais forte até ela, igual a frase do Capitão Nascimento, né? Ou pede para sair, né? Não, tem três palavras lá que o aluno pode falar. Sim, É. senhor. Tem três frases, né? Sim, senhor. Não, senhor. Quero ir embora. Só essas três aí. Sim, senhor. Não, senhor. Ou quero ir embora. Essa é a frase, são as frases do aluno. Não tem que questionar nada. É isso aí. A gente aprende lá a não questionar ordens, né? Isso é disciplina lá dentro. E Gustavo, daí migrando, né? Porque você hoje, como você comentou, você é um estudioso da neurociência,
tem essa terapia de reintegração implícita que você, né, tá migrando para esse caminho. E como que está sendo essa sua jornada de sair de algo tão rígido, do não sentir, do não poder, agora para você ir para o outro lado, onde você, sim, tem que sentir, você precisa perceber, você precisa ter as sensações. Você, né, a gente já teve junto na formação da constelação, onde quando você está no campo, você precisa sentir, você está assentindo, mas você tem que sentir os movimentos. Então, como que está sendo para você, ou como foi para você esse movimento de sair de um extremo e ir para o outro? É, primeiro surgiram os meus BOs, os meus Sim, BOs emocionais. Meus BOs surgiram, aí eu tive que me curar, tive que me cuidar emocionalmente, tive que me compreender, resolver esses BOs. Claro que sempre temos, a gente volta a se tratar, enfim. Mas primeiro eu tive que me cuidar, e aí nunca mais parei, e fui buscando livros de desenvolvimento pessoal, aí entrei nos cursos, aí vocês me conheceram, e aí eu tô aqui justamente. Nisso já veio um processo todo do Gustavo como ser humano. Gustavo como uma busca de cuidar do seu próprio emocional, entende? Então é uma preparação que já vem de uns 6, 7, não, desde aquele tempo, ó, já tô ficando velho. É, já faz 10 anos que eu comecei meu processo, assim, digamos assim. Meu processo de tratamento pessoal, de condicionamento pessoal, de desenvolvimento humano, enfim. Mas a estudar já fazem 7 anos ali que a gente começou nas primeiras formações, já passei por todo tipo de formação dentro do desenvolvimento humano, cheguei na constelação familiar, acabei me identificando mais com a neurociência e fui para esse lado. Então, tudo isso foi me preparando por sentir novamente. Senão, não era possível trabalhar com o ser humano, que você precisa ter essa percepção, essa palavra muito utilizada, para poder ajudar a outra pessoa a se perceber também, a perceber e compreender e resolver esses conflitos que estão nela. Essa é a nossa visão como terapeuta, né? Essa visão que a gente necessita, essa habilidade que a gente vai construindo também de perceber. Isso vai ficando muito mais aguçado, né? Só que primeiro a gente teve que aprender, ou reaprender no meu caso, a perceber em nós mesmos. Essa é a grande habilidade de quem trabalha com seres humanos. E assim, Gustavo, bom, a gente se conheceu na constelação, tudo. E foi bem interessante, porque teve muita coisa que apareceu pra gente lá, né? As lealdades. Sim, E aí, olhando para as lealdades, alguém na tua família já foi militar ou que tentou ou quis ser militar? não. Eu sou o primeiro, cara. Sou o primeiro. Sou o primeiro. você é uma má consciência para o seu sistema, então. É o transgressor. Transgressor, ovelha negra, sei lá, mas essa expressão má consciência é a primeira vez que eu ouço. Porque tá fazendo diferente, né? Então você é uma má consciência perante o seu sistema. E é engraçado, Anderson, Sim. trazer essa pergunta, porque às vezes é natural que alguém anteriormente foi um militar em alguma área e vem depois alguém repetir por uma identificação, por uma lealdade. Você, no caso, foi o caminho inverso, né? Sim, sim. E é tão comum isso que tu tá falando que se você for em curso preparatório para fazer uma enquete lá num cursinho preparatório para concursos militares, cara, 90%, 95% é filho de militar. Mas porque segue esse movimento. E é curioso quando a pessoa ela tá, digamos assim, é o primeiro a estar
desbravando isso, ou até onde você também, de certa forma, identificou, talvez seja teve, só que é tão distante e não foi algo relevante para você que você não chegou a identificar, mas que você tenha consciência, que você saiba, você é o que está fazendo diferente, o que é curioso. É, sim. E acaba sendo uma característica que já vem em tudo, pioneiro, né? De pioneiro. Começou por aí, começou também pelo, depois de tudo isso, pro mundo da terapia, depois pro empreendedorismo com terapia. Então, é um caminho de ter que trilhar primeiro, né? Uma vontade de ser o primeiro ali. Fazer um pouquinho diferente, né? Que é o que a gente, que é o que o sistêmico preconiza. Você pegar a vida que você recebeu dos seus pais e fazer um pouquinho diferente, algo de muito bom com ela, em Sim, honra a quem veio antes e tudo que passou para que a vida seguisse adiante. isso. E como que tá? E você hoje já está atendendo nessa linha das terapias, da neurociência, ou mesmo na terapia de reintegração? Como que você tá, como que você já está nesse seu processo de transição de carreira? Já venho atendendo, já estou em dupla jornada, digamos assim. Duplo papel, quase dupla personalidade. São bem distintos, né? Sim, sim. Só acho que seria até mais fácil se colocasse números, né? 116 e, sei lá, outro número para terapeuta, mas são papéis diferentes que a gente precisa de habilidades diferentes, de recursos como ser humano diferentes, né? E hoje eu já estou atendendo, já tem mais de um ano que eu estou atendendo, e aí a gente continua se aperfeiçoando com o estudo. Mas tá sendo uma experiência incrível, cara. Tá sendo uma experiência incrível. Você poder ajudar as pessoas, poder ver as pessoas tendo resultado com aquilo que eu realmente me identifiquei, com essa sensação. Uma coisa que é bem legal, que a gente chama de propósito, virou essa febre de chamar de propósito, nada mais é do que uma necessidade que a maioria das pessoas tem, é uma forma da gente preencher, da gente conseguir atender a necessidade de utilidade e de contribuição. Nossa. Então são essas duas, é o que a gente chama de propósito, é essa sensação que eu tenho, por exemplo, quando eu faço algo para alguém ou atendo alguém que está passando por alguma questão emocional, e aí você percebe ela tendo os movimentos dela na vida e conseguindo fluir, conseguindo melhorar, conseguindo, pô, tava em sofrimento, agora tá igual uma paciente que eu tive que foi minha segunda paciente. E eu, assim, recém-formado, posso falar que estava naquela época recém-formado. O único caso que me amedrontava era que, é assim, uma questão de pessoa que está com tentativa de suicídio mesmo, né? Ele, cara, isso aqui é muito pesado na minha concepção ali. Mas nada mais é do que um ser humano com dor. Hoje eu vejo assim, né? E você cuida, sabe cuidar, tem ferramentas para lidar com aquilo. Beleza. Mas aí você via no consultório pessoa com automutilação, braço cortado e tudo, e tava em depressão em casa, 3 meses, foi afastado do serviço, trabalhava em enfermagem. Poxa, aí passa por um processo. Ela tinha medo de sair de casa, crise de pânico de sair de casa. Passa por um processo. E aí você vê ela na semana seguinte caminhando no parque, e aí 2 meses depois fazendo um curso na área que ela gosta, voltando a trabalhar. Cara, isso não tem preço. Atende totalmente aquela questão de necessidade de contribuição, de utilidade. Então essa sensação vai me alimentando. E isso te faz trabalhar em dois lugares ao mesmo tempo, a ser o Júlio da vida. A ser o Júlio da vida. Mas isso aí não tem preço, cara. Não tem preço.
Tem a questão que você experimenta algo que você gosta muito, parece que todo o restante vira perda de tempo. Mas eu tenho consciência de que eu estou construindo essa ponte. Ela já não veio pronta. Tô construindo uma ponte, tijolo a tijolo, para atravessar e depois tu queima. A hora que tu quiser, tu queima a ponte. Então eu tenho bem essa consciência. Enquanto isso, estamos aí em dupla jornada, utilizando recursos diferentes, continuando aprendendo e contribuindo de formas diferentes. Você trouxe algo agora que eu escutei num podcast. Estava vendo o professor Clóvis de Barros falando, né? E tava falando sobre o livro Odisseia. E que ele fala de um trecho, né? Que Ulisses está no. Tá com a deusa, eu esqueci o nome da deusa agora. E fica 7 anos com ela e é tudo perfeito, tudo maravilhoso, é tudo lindo. Mas ele fala: meu lugar não é aqui, meu lugar, né, é lá onde eu sou, onde eu governo, tá minha esposa, enfim. E aí eu parei para olhar e o que você traz é bem isso, né? Às vezes a gente está num lugar que a gente esperava que fosse bom, esperava, né? A gente tinha uma percepção de que seria bom, passa um período nesse lugar, mas falta algo, né? E aí você olha e fala: meu lugar não é aqui. É maravilhoso, é legal, nada contra, obrigado pelo tempo que me serviu, mas meu lugar não é aqui. E aí você busca o teu lugar, né? E quando você encontra o teu lugar, esse lugar você vai até o fim da tua vida, que é o seu lugar certo, né? Que é o teu Uhum. lugar de força, que a gente fala na constelação, que é o teu lugar certo. Então, mais o que você trouxe é perfeito. E aí você constrói a ponte até o teu lugar certo. E aí, chegando no Uhum. teu lugar certo, você queima a ponte porque aquele lugar lá atrás não é o teu lugar, né? Ele te serviu até aquele momento, mas na verdade o teu lugar é onde você está agora. Exatamente. E é onde você sente esse preenchimento total, né? É como se você quisesse passar. Você trabalha, mas você cansa fisicamente. Mas você tá tranquilo, tá tranquilo. Isso não quer dizer que a vida no quartel como militar seja ruim, entende? Eu Uhum, admiro sim. e incentivo as pessoas que se sentem preenchidas como me sinto com a terapia lá, entende? É uma coisa muito importante na minha vida, inclusive me permitiu fazer todos os cursos, os estudos que eu fiz. É algo que eu busquei, afinal, eu passei num concurso para poder estar Sim. lá onde eu estou, então eu busquei. Mas é aquilo, não precisa ser eternamente aqui. Tu tá se conhecendo, tu tá se descobrindo o teu lugar de força, como diz o Anderson. Então, se tu descobre, e para descobrir tem que buscar, através do autoconhecimento, se tu descobre, então vai atrás, vai atrás. Se tem algo que te paralisa, você também olha para isso. Não quer dizer que você vai ficar sofrendo, cara, queria ser aquilo, só reclamando, porque tem muita gente que só fica reclamando. Porque eu já tive no lugar de estar insatisfeito, mas não sabia qual que era o meu lugar. Qual que é a diferença entre esses dois pontos? Estou insatisfeito, eu sei que meu lugar não é aqui, mas ainda não sei qual que é o meu lugar de fato. Existe uma coisa no meio que é a palavra busca, é a busca. Então, o mundo do desenvolvimento humano, o mundo das terapias, de se compreender, de se conhecer, de lidar com o seu sofrimento, é o caminho. É o caminho para você descobrir o seu lugar, Que entende? legal. É Muito Esse massa. isso. processo da jornada, né? Que, querendo ou não, tu precisou passar por essa experiência da aeronáutica, tu precisou passar pelos 42 dias lá, mudando o padrão, quebrando algumas regras, olhando de forma diferente, virando o 116 para sair da onde tu tá. E aí é isso, é a jornada, é o sair da onde tu estava, tu vai passar por um caminho e nesse processo tu pode mudar de ideia, e tá tudo bem. Uhum. Na medida que tu
estando bem consigo mesmo, que é aquilo que a gente traz aqui sempre. Todas as vezes a gente traz isso. Se tu tá bem contigo mesmo, cara, não importa o que tu tá fazendo. Não importa se tu tá fazendo faxina, se tu tá sendo um militar, se tu tá sendo um terapeuta, se tu tá pintando parede. Sim. Na medida que tu te... E aí, né, tu falou, Gustavo, da busca, e aí eu diria o autoconhecimento. Na medida que tu entende o que tu deseja, o que tu quer, o que faz bem para ti, o que tu faz de bom que vai ajudar o outro. Né, repito, o que tu faz o que tu faz de melhor, o que é pintar parede, cara. Se tu, o que tu faz melhor é pintar parede e o outro vai olhar para a parede e vai achar a parede bonita, cara, é isso aí, sabe? É o teu propósito. Porque às vezes é bem isso, né? Ainda mais nos dias de hoje que a gente fica vendo aí, passando rede social e vendo a galera aí fazendo dinheiro, e fazendo coisa diferente, viajando e fazendo mil e uma coisa. Todo mundo fica vislumbrado e, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Cara, às vezes o teu propósito é fazer faxina, é limpar, é pintar parede, é subir tijolo, é plantar alface e colher alface e vender alface. E na medida que tu faz isso bem, cara, tu vai ser recompensado fazendo coisas que a grande maioria vai dizer, ai, mas isso, não, isso é muito básico. Só que é básico para quem? É básico para quem sabe fazer. Porque eu, por exemplo, que odeio mexer em terra, cara, se tu disser para mim plantar uma alface, porra, cara, vou morrer de fome plantando alface, tendo comida ali. Mas o que você traz hoje é o que Joseph Campbell descreveu na história do monomito, a jornada do herói, né? Não tem, a gente olha e a nossa história funciona dessa forma. A gente, né, no começo a gente escuta que a gente tem que sair do lugar, como o Gustavo deve ter escutado para sair do militar, mas nega. No primeiro instante a gente nega, no segundo instante a gente aceita. Quando a gente aceita, vem alguém e nos guia, e aí a gente vai para o inferno. E no inferno passa um bom período no inferno, na Uhum. escuridão. Mas é para quê? Porque o inferno, quando a gente fala inferno, não é inferno do capeta, não é o demônio, você vai Hum. pagar pecado, não é isso. Quando a gente fala inferno, é o dentro de si, é o seu próprio inferno, é a sua própria escuridão, é você olhando para aquilo que você não quer ver, né? Então você passa um período muito grande olhando, se conhecendo, olhando por trás das máscaras. E aí, quando você volta maior, cumpre tua jornada e retorna para entregar, para servir. Que é esse que é o importante. O herói, né, como diz, traz no livro, e para a nossa vida é assim, quando a gente cresce, quando a gente chega num patamar onde a gente já se conhece, onde já se entende qual é o nosso objetivo de vida, entende o que nós vamos fazer até com prazer até o fim dos nossos dias, é o servir. O servir é importante. Não adianta nada você passar por tudo isso e guardar só para você. Não serviu de nada a tua jornada. O fim da jornada, o herói sempre volta e serve. Ele serve aos outros, como inspiração, como ajuda para um guia de caminho, mas ele sempre volta e serve. Que é o transbordar, porque tudo que você vivenciou, tudo que você experienciou, você foi curando as suas questões, com isso você também foi aprendendo, porque todas as suas dores, todas as suas sombras, elas vêm de experiências. Uhum. E justamente por isso, o fato de se autoconhecer, de seguir a sua jornada, de você cada vez mais ir iluminando e acolhendo cada uma das sombras que foram ficando pelo caminho, acolhendo aquela criança que também ficou lá esperando lá atrás, com medo, esperando que seja também acolhida. Então, conforme você vai fazendo esse movimento, você trilhou aquele caminho. E a satisfação de poder transbordar esse conhecimento para aquelas pessoas que também estão com aquelas sombras
com aquelas crianças perdidas precisando ser acolhidas. Isso é uma satisfação gigantesca, porque as histórias não são iguais, elas são semelhantes, elas são parecidas. Porque cada um tem a sua única e específica percepção diante de cada fato ocorrido na nossa história. E as lealdades e uma série de outras Uhum. coisas e experiências, inclusive de outras vindas. Então, tudo isso unido nos faz únicos, seres únicos, mas que dentro da nossa unicidade e as experiências vividas a gente consegue transbordar para aqueles que buscam também evoluir, iluminar esse belo caminho chamado vida. Isto posto, Roger Valduga. Estou posto, um por todos, todos por nenhum rei, porque aqui nós não defendemos bandeiras. Defendemos sim nossos valores e defendemos ordem, pertencimento e equilíbrio. Esses três pilares vão nos dar a base para superar os padrões repetitivos, os medos, os traumas e nos tornarem pessoas melhor, equilibradas, bem postadas, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, aonde aonde tem força. Para quê? Para transbordar, para ajudar, para servir o outro, para fazer o que a gente tem de melhor. E é isso aí. Maravilha. Gustavo, prazer enorme ter você aqui conosco. E conta para o pessoal onde que o pessoal te encontra, como que eles podem te procurar para passar por uma sessão de terapia, enfim, conta um pouquinho mais para a gente poder se despedir. Para andar de avião, É, para dar de avião, pular se de dá para. paraquedas. É Exato. isso aí. Pular de paraquedas, saltar de paraquedas. É isso aí. É, primeiramente foi uma honra, tá? Uma honra para mim, esse convite muito especial. Quando o Anderson mandou lá, eu falei, cara, eu vou ter que viajar, mas pô, se pudesse dar no meu retorno, e esta semana de retorno, será ótimo e deu certo. Então, pô, foi uma honra de verdade, muito divertido, energia muito boa. E para o pessoal que ficou interessado em olhar para si, né? Aqui temos 4 pessoas que podem ajudar isso. Quem quiser pode me encontrar aqui no Instagram, @Gustavo Claro, e também se identificar com nossas mensagens lá nos posts e tudo, porque essa terapia, a terapia, seja a constelação do desenvolvimento humano, mas no meu caso, a terapia breve, a terapia de reintegração implícita, vai ajudar você a focar no real sofrimento, né? No real sofrimento teu, que às vezes tu carrega na mala para onde tu vai, sempre, e aí tu tá cansado porque tu fica fugindo daquilo, mas aquilo vai com você, e aí você muda de cidade, muda de trabalho, muda de parceiro, muda tudo, mas nada muda. Entende? Talvez o problema não seja para fora e esteja aqui no seu interno, e a gente te ajuda a olhar para isso com muito foco, muita seriedade e ajudar você a viver uma vida mais leve. E para quem chegou até aqui, ouviu a história do Gustavo e viu que algum sofrimento ele passou, então ele tem experiência no caso. Com certeza. E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu! Valeu!